O sol de dezembro batia forte nas ruas de São Paulo quando Gabriel empurrou sua cadeira de rodas pela calçada irregular da Avenida Paulista. Aos 12 anos, ele havia aprendido a navegar pelos obstáculos da cidade com a destreza de quem não tinha escolha. Suas mãos pequenas, mas firmes, giravam as rodas com determinação, enquanto carregava uma caixa de brigadeiros caseiros no colo. Brigadeiro das Esperanças, ele chamava. Cada doce vendido significava alguns reais para o sonho que movia seu coração: reformar a sala de informática da escola municipal onde estudava. Os computadores antigos mal funcionavam, e Gabriel sabia que educação era a única ponte para um futuro melhor, não só para ele, mas para todas as crianças da Vila Esperança, onde morava com a avó Conceição. Conceição trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes, saía antes do amanhecer e voltava quando as estrelas já pontilhavam o céu. Mesmo assim, encontrava tempo para fazer os brigadeiros com Gabriel, misturando chocolate e carinho em partes iguais. "Meu anjo", dizia ela, "suas pernas podem não funcionar, mas seu coração é gigante. E corações grandes movem montanhas." Naquela tarde, Gabriel parou em frente ao imponente edifício empresarial onde funcionava a sede da Monteiro Holdings. Ele havia pesquisado sobre Eduardo Monteiro, o bilionário de 45 anos que aparecia nas revistas como um dos homens mais ricos do país. Nas entrevistas, Eduardo sempre falava sobre responsabilidade social e investimento no futuro. Gabriel acreditou nessas palavras. Com o coração acelerado, Gabriel pediu ao segurança para falar com o empresário. O homem uniformizado olhou de cima a baixo para o menino na cadeira de rodas, com suas roupas simples e a caixa de doces, e riu com desprezo. "Garoto, você acha que o doutor Eduardo tem tempo para molecada? Ele está fechando negócios de milhões." Mas Gabriel não desistiu. Esperou. 1 hora, 2 horas. Quando Eduardo finalmente apareceu no hall do prédio falando alto ao telefone sobre suas próximas viagens internacionais, Gabriel reuniu toda a sua coragem. "Senhor Monteiro, por favor, só um minuto." Eduardo parou, irritado com a interrupção. Seus olhos frios percorreram Gabriel rapidamente, a cadeira de rodas, os roupas remendadas, a esperança brilhando no rosto infantil. Ao lado dele, seus assessores sussurraram algo sobre segurança. "O que você quer, menino?" A voz de Eduardo era cortante como vidro. Gabriel explicou sobre a escola, sobre os computadores quebrados, sobre como R$ 23.000 poderiam transformar a vida de 200 crianças. Falou com paixão sobre o seu sonho de ver seus colegas tendo as mesmas oportunidades que ele via nos filmes. Ofereceu os brigadeiros, explicando como havia economizado cada centavo por meses. Eduardo olhou para o relógio de ouro no pulso e suspirou, impaciente. "Escuta aqui, garoto. Eu não construí o império para desperdiçar dinheiro com projetos de quintal. Se você quer alguma coisa na vida, trabalhe por ela. Pare de pedir esmola e vá fazer algo útil." As palavras caíram como pedras sobre Gabriel. Ao redor, as pessoas pararam para assistir à humilhação pública. Eduardo nem sequer tocou na caixa de brigadeiros estendida com tanto carinho. "Mas, senhor Monteiro, não é esmola", Gabriel tentou explicar, a voz tremendo. "É um investimento. Essas crianças..." "Seguranças", Eduardo cortou, já se dirigindo ao elevador privativo. "Removam isso daqui." Enquanto as portas do elevador se fechavam, Gabriel permaneceu ali, segurando seus brigadeiros e tentando não chorar na frente de todos. O hall luxuoso, com seus mármores e lustres, contrastava cruelmente com a simplicidade do menino que apenas queria ajudar. Mas quando Gabriel finalmente saiu daquele prédio, algo extraordinário aconteceu. Em vez de desespero, uma luz diferente brilhava em seus olhos. Ele havia visto a verdadeira face da riqueza sem alma, e isso só fortaleceu sua determinação. No caminho de volta para casa, vendeu todos os brigadeiros para pessoas simples, que, mesmo com pouco, demonstraram mais humanidade em alguns minutos do que Eduardo em uma vida. "Vovó estava certa", murmurou Gabriel, sentindo o vento da tarde acariciar seu rosto. "Corações grandes realmente movem montanhas, e o meu ainda vai mover o dele."
Eduardo Monteiro acordou em sua cobertura de 500 metros quadrados, mas o silêncio que o recebeu era ensurdecedor. Suas 3 ex-esposas haviam levado consigo não apenas metade de suas fortunas, mas também qualquer vestígio de calor humano que um dia existiu em sua vida. Seus 2 filhos adultos só ligavam quando precisavam de dinheiro, e ele havia se acostumado a comprar afeto da mesma forma que comprava empresas, com contratos frios e prazo de validade. O café da manhã foi servido por empregados silenciosos que evitavam seu olhar. Eduardo folheou os jornais financeiros enquanto saboreava o café jamaicano de R$ 300 o quilo, mas as manchas sobre seus sucessos empresariais pareciam palavras vazias, impressas em papel vazio. Aos 45 anos, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que realmente importava, e que ele havia esquecido como valorizar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel começava sua manhã de forma completamente diferente. Conceição havia partido antes do amanhecer, mas deixou um bilhete carinhoso junto ao café com leite. Meu anjo, hoje vai ser um dia especial, sinto no coração. Gabriel sorriu, guardando o papel como um tesouro. Na escola, Gabriel era mais que um aluno. Era uma fonte de inspiração. Mesmo com todas as limitações físicas, ele ajudava os colegas com dificuldades de aprendizado, organizava campanhas para arrecadar material escolar e sempre encontrava uma palavra de encorajamento para quem precisava. A professora Marina costumava dizer que Gabriel tinha um dom especial: transformar problemas em possibilidades. Como você consegue estar sempre sorrindo, Gabriel? Perguntou Júlia, uma colega que estava passando por dificuldades em casa. Porque eu escolho ver o que posso fazer, não o que não posso, respondeu ele, com aquela sabedoria que só crianças especiais possuem. E hoje, eu sinto que algo importante vai acontecer. Eduardo, por sua vez, cumpria mais um dia de reuniões mecânicas e decisões calculadas. Seus subordinados o temiam mais que o respeitavam, e ele havia perdido a capacidade de distinguir entre os dois sentimentos. Durante o almoço em um restaurante de 5 estrelas, sozinho como sempre, recebeu uma ligação de sua assessora de imagem. Senhor Monteiro, precisamos fazer uma visita à ala infantil do Hospital das Clínicas hoje à tarde. É para a campanha de final de ano, lembra? As fotos vão melhorar sua imagem pública. Eduardo suspirou. Mais uma encenação, mais um teatro para as câmeras, mas concordou, como sempre fazia quando se tratava de manter sua reputação empresarial intacta. Naquela mesma tarde, por uma coincidência que o destino teceu cuidadosamente, Gabriel também estava no Hospital das Clínicas. Ele vinha uma vez por mês para visitar as crianças internadas, levando desenhos feitos por seus colegas de escola e histórias que inventava para arrancar sorrisos dos pequenos pacientes. Era seu jeito de retribuir ao mundo toda a esperança que carregava no coração. Quando Gabriel chegou à ala infantil, encontrou uma movimentação diferente. Câmeras, jornalistas e uma equipe de produção transformavam o ambiente hospitalar em um cenário de filmagem. No centro de tudo, Eduardo Monteiro posava para fotos ao lado de crianças, com um sorriso ensaiado que não chegava aos olhos. Gabriel reconheceu imediatamente o homem que o havia humilhado na semana anterior. Por um momento, sentiu a dor da rejeição voltar, mas logo a substituiu por compaixão. Ele via além da fachada. Eduardo não estava realmente presente ali. Estava apenas cumprindo um protocolo, perdido em um mundo onde até a caridade se tornara uma transação comercial. Foi então que o cheiro de fumaça começou a se espalhar pelos corredores. No início, foi apenas um fio de fumaça saindo de uma tomada elétrica sobrecarregada na sala de equipamentos. O sistema de ventilação do hospital, antigo e mal conservado, espalhou rapidamente o fogo pelo andar. Em poucos minutos, o que era uma sessão de fotos se transformou em uma corrida desesperada pela vida. O alarme de incêndio disparou com um som ensurdecedor. Pânico e confusão tomaram conta do local. Enfermeiros corriam de um lado para o outro, tentando evacuar pacientes. As câmeras foram abandonadas no chão, e o sorriso falso de Eduardo se desfez diante do terror real estampado em seu rosto. A fumaça espessa começou a tomar os corredores, e Gabriel, mesmo em meio ao caos, fez o que sempre fazia: pensou primeiro nos outros. Enquanto todos corriam para salvar a própria vida, ele olhou ao redor e viu Eduardo, desorientado e perdido, caminhando na direção errada, direto para onde as chamas eram mais intensas. Senhor Monteiro! Gritou Gabriel, mas sua voz se perdeu no barulho dos alarmes e do pânico generalizado. O fogo se espalhava com uma voracidade terrível. O que começou como um pequeno curto-circuito, agora devorava o quarto andar do hospital com línguas alaranjadas que lambiam as paredes e engoliam o oxigênio do ar. A fumaça negra e densa transformou os corredores em um labirinto de terror, onde cada respiração queimava os pulmões. Eduardo Monteiro estava completamente perdido. Acostumado a ambientes controlados, onde cada detalhe era planejado por sua equipe,
ele se viu pela primeira vez em décadas, numa situação onde o dinheiro não podia comprar uma saída. Sua comitiva havia fugido nos primeiros momentos de pânico, deixando-o sozinho, desorientado, caminhando às cegas na direção oposta à saída de emergência. O empresário tossia violentamente, suas roupas italianas de R$ 2.000 já cobertas de fuligem. Suas mãos manicuradas, que assinavam contratos milionários, agora tremiam desesperadamente procurando uma parede para se apoiar. O homem que controlava o destino de milhares de funcionários agora não conseguia controlar nem mesmo seus próprios passos. Gabriel, mesmo com sua mobilidade limitada, navegava pelos corredores com uma clareza mental que contrastava drasticamente com o caos ao redor. Ele conhecia bem aquele hospital. Suas visitas mensais haviam mapeado cada corredor em sua memória. Mais importante, conhecia o coração daquele lugar. Onde ficavam as crianças que não podiam ser movidas rapidamente? Onde estavam os equipamentos de oxigênios que precisavam ser desligados? Onde ficava a escada de emergência que todos esqueciam? Quando viu Eduardo cambaleando em direção ao corredor onde as chamas eram mais intensas, Gabriel não hesitou. Não pensou na humilhação que havia sofrido. Não pensou em vingança ou justiça poética. Pensou apenas numa verdade simples que sua avó havia lhe ensinado. Toda vida tem valor, meu anjo, mesmo quando a pessoa esquece disso. Senhor Monteiro, por aqui! Gritou Gabriel, empurrando sua cadeira com força em direção ao empresário. O Eduardo olhou para trás e, através da fumaça, viu o menino que havia desprezado dias antes. Por um momento, o orgulho o fez hesitar. Como podia aceitar a ajuda de uma criança deficiente quando ele era Eduardo Monteiro, o homem que não precisava de ninguém? Mas quando uma viga em chamas desabou uns poucos metros de onde estava, toda a arrogância se desfez. Eduardo estava morrendo, e a única pessoa tentando salvá-lo era exatamente aquela que ele havia humilhado. "Segure na minha cadeira!" ordenou Gabriel com uma autoridade que surpreendeu até mesmo ele. "Mantenha os olhos fechados e não solte." Eduardo agarrou-se à cadeira de rodas como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. Gabriel começou a guiá-lo pelos corredores escuros, usando sua memória e seus outros sentidos aguçados para encontrar o caminho. Cada curva, cada porta, cada obstáculo, Gabriel conhecia tudo. "Por que você está fazendo isso?" perguntou Eduardo entre crises de tosse, enquanto eram engolidos pela escuridão fumarenta. "Porque é o certo", respondeu Gabriel simplesmente, suas pequenas mãos girando as rodas com uma força que parecia impossível para o seu tamanho. Eles chegaram à escada de emergência, mas um novo problema surgiu. Gabriel não podia descer os degraus sozinho. Eduardo, ainda fraco pela inalação de fumaça, olhou para o menino e finalmente compreendeu. Sem dizer uma palavra, pegou Gabriel no colo, deixando a cadeira para trás, e começou a descida. Degrau por degrau, carregando nos braços a criança que estava salvando sua vida, Eduardo sentiu algo que não experimentava há décadas. Humildade verdadeira. Cada passo era uma lição dolorosa sobre o que realmente importava. Cada respiração era um lembrete de que sua vida estava sendo salva por alguém que ele considerava inferior. Quando finalmente emergiram do prédio, cobertos de fuligem, mais vivos, uma multidão de bombeiros, paramédicos e jornalistas o cercou. As câmeras que antes registravam uma sessão de fotos encenada, agora capturavam algo real. Um bilionário arrogante sendo carregado para a ambulância ao lado do menino cadeirante que havia arriscado tudo para salvá-lo. Gabriel foi colocado em uma maca, seus pulmões sendo examinados pelos paramédicos. Eduardo, numa maca ao lado, não conseguia tirar os olhos do menino. Pela primeira vez na vida adulta, ele estava diante de alguém verdadeiramente maior que ele. Não em riqueza ou poder, mas em algo infinitamente mais valioso: caráter. "Por quê?" sussurrou Eduardo mais uma vez, sua voz rouca pela fumaça. Gabriel virou o rosto na direção da voz, seus olhos ainda brilhando com aquela luz especial que nenhuma tragédia conseguia apagar. "Porque todo mundo merece uma segunda chance, senhor Monteiro, até mesmo quem acha que não precisa de ninguém." As sirenes da ambulância começaram a tocar, levando os dois para o hospital. Mas algo muito maior havia sido salvo naqueles corredores em chamas: a alma de um homem que havia esquecido como ser humano.
Eduardo Monteiro passou 3 dias no hospital, não por ferimentos graves, mas porque simplesmente não conseguia sair. Cada vez que tentava se levantar para voltar à sua rotina de reuniões e negócios, a imagem de Gabriel arriscando a vida para salvá-lo o paralisava. Como um fantasma do presente, a pergunta ecoava incessantemente em sua mente. Por quê? No quarto ao lado, Gabriel se recuperava rapidamente. Sua avó Conceição não saía de perto da cama, segurando a mão do neto com lágrimas nos olhos. Meu anjo corajoso, sussurrava ela. Você podia ter morrido. Por que fez isso? Porque era o que você me ensinou, vovó, que a gente salva todo mundo, não só quem a gente gosta. As primeiras notícias sobre o incêndio foram discretas, mas quando os detalhes emergiram, a história explodiu nas redes sociais. Menino cadeirante salva bilionário que o havia humilhado, virou manchete nacional. Os vídeos do resgate, gravados pelos celulares de transeuntes, foram compartilhados milhões de vezes. Gabriel se tornou um herói nacional da noite para o dia. Eduardo assistia às reportagens do seu quarto, cada palavra dos jornalistas como uma agulhada na consciência. Eles contavam a história completa, como ele havia desprezado Gabriel na frente do prédio empresarial, como o menino vinha tentando arrecadar dinheiro para a escola há meses, como havia vendido brigadeiros caseiros para realizar um sonho coletivo. Mas o que mais perturbava Eduardo era a postura de Gabriel nas entrevistas. Mesmo sendo assediado por jornalistas do país inteiro, o menino não demonstrava nenhum resquício de ressentimento. Quando perguntado sobre a humilhação que havia sofrido, Gabriel simplesmente dizia: ele estava tendo um dia ruim, todo mundo tem dias ruins. Essa generosidade de espírito era como ácido na ferida aberta da consciência de Eduardo. Ele havia construído um império baseado na ideia de que as pessoas eram movidas apenas por interesse próprio, que bondade era fraqueza, que compaixão era estratégia de marketing. Gabriel destruiu essa filosofia em poucos minutos dentro de um corredor em chamas. No terceiro dia, Eduardo finalmente teve coragem de ir ao quarto de Gabriel. Bateu na porta delicadamente, algo que nunca fizera em sua vida. Ele sempre entrava em qualquer lugar como se fosse dono. Posso entrar? Perguntou, a voz quase inaudível. Claro, Sr. Monteiro. Como está se sentindo? Eduardo sentou-se na cadeira ao lado da cama, suas mãos tremendo ligeiramente. Conceição observava de um canto, protetora, mas sem hostilidade. Eu não entendo você, começou Eduardo, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado. Eu te tratei como lixo, te humilhei na frente de dezenas de pessoas, e você salvou minha vida. Gabriel inclinou a cabeça, pensativo. Sabe o que aprendi na escola, Sr. Monteiro? Que quando alguém é cruel conosco, geralmente é porque está sofrendo por dentro. Você parecia um homem muito solitário naquele dia. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Solitário. Esta criança de 12 anos havia visto através de toda a sua armadura de sucesso e poder, direto para o vazio que ele carregava há décadas. O que você quer de mim? Perguntou Eduardo, acostumado a reduzir todas as relações humanas a transações. Nada, respondeu Gabriel com simplicidade desarmante. Só quero que você seja feliz. Pessoas felizes fazem um mundo melhor. Eduardo saiu daquele quarto transformado. Pela primeira vez na sua vida adulta, alguém havia agido sem esperar nada em troca. Alguém genuinamente se importava com seu bem-estar, não com sua conta bancária. Nos dias seguintes, Eduardo começou uma jornada silenciosa de autoconhecimento. Cancelou reuniões para visitar a escola onde Gabriel estudava, viu em primeira mão a realidade que havia ignorado por décadas. Conversou com a professora Marina, com outros pais, com as próprias crianças. Cada conversa era uma revelação dolorosa sobre o mundo real que existia além dos escritórios climatizados e restaurantes de luxo. À noite, sozinho em sua cobertura, Eduardo olhava para a cidade lá embaixo e percebia pela primeira vez que cada luz representava uma vida, uma história, uma luta, e que ele, com todo o seu poder, havia escolhido se isolar de toda essa humanidade. O ponto de ruptura veio quando ele viu Gabriel dando uma entrevista ao programa de televisão mais assistido do país. O menino falava sobre seus sonhos, sobre a escola, sobre como queria estudar engenharia para construir rampas de acessibilidade melhores.
Falava com os olhos brilhando, sem um pingo de autocomiseração, apenas com uma pureza de propósito que cortou o coração de Eduardo ao meio. "E o que você diria ao Sr. Monteiro agora?" perguntou a apresentadora. Gabriel pensou por um momento. Então sorriu com aquela sabedoria impossível para a sua idade. "Eu diria obrigado, porque me encontrar com ele me lembrou do que a minha avó sempre fala, que todo mundo tem algo bom por dentro. Às vezes, só precisa de alguém para acreditar nisso." Naquela noite, Eduardo chorou pela primeira vez em 20 anos. Chorou por todas as oportunidades perdidas de ser humano, por todos os corações que havia desprezado, por ter levado tanto tempo para encontrar de volta a sua própria alma. Mas as lágrimas não eram só de tristeza, eram também de gratidão, porque um menino de 12 anos havia lhe dado o presente mais precioso possível, uma segunda chance de ser quem ele deveria ter sido desde o início. Um mês após o incêndio, Eduardo Monteiro fez algo que ninguém, nem mesmo ele próprio, imaginava ser possível. Cancelou todos os compromissos de uma segunda-feira inteira para sentar-se no chão de uma sala de aula da Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, na Vila Esperança. Não havia câmeras, não havia jornalistas, não havia assessores cuidando de sua imagem. Era apenas Eduardo, vestindo uma camisa simples e calça jeans, roupas que não usava há décadas, ouvindo Gabriel explicar para a turma como funciona um computador com placas-mãe de quinta geração. "O processador é como o cérebro do computador, igual o nosso cérebro que pensa", explicava Gabriel, seus olhos brilhando enquanto mostrava as peças aos colegas. "E a memória RAM é como nossa capacidade de lembrar das coisas importantes." Eduardo observava fascinado, não pela explicação técnica, que ele dominava perfeitamente, mas pela forma como Gabriel transformava conhecimento em esperança. Cada palavra do menino carregava a promessa de que aquelas crianças poderiam sonhar além dos muros da vila, que a educação era a ponte para qualquer futuro que ousassem imaginar. Nos últimos 30 dias, Eduardo havia feito muito mais que apenas refletir. Havia agido. Silenciosamente, sem alarde, havia começado a reconstruir não apenas a escola de Gabriel, mas também a si próprio. Contratou os melhores engenheiros para projetar uma sala de informática completamente acessível. Trouxe pedagogos especializados para desenvolver programas educacionais inovadores. Estabeleceu bolsas de estudo para todos os alunos da escola que quisessem cursar universidade. Mas ainda não havia falado diretamente com Gabriel. Após a aula, quando as crianças saíram para o recreio, Eduardo se aproximou do menino que havia salvado muito mais que sua vida. "Gabriel, posso conversar com você um minuto?" "Claro, Sr. Monteiro. O senhor gostou da aula?" Eduardo sorriu, um sorriso verdadeiro, que chegava aos olhos. "Gostei muito. Você explica melhor que a maioria dos meus diretores de tecnologia." Gabriel riu, aquele riso cristalino que havia se tornado música para os ouvidos de Eduardo. "Gabriel", Eduardo continuou, sua voz tremendo ligeiramente, "eu preciso te pedir desculpas, de verdade, não apenas pelo que aconteceu naquele dia no prédio, mas por quem eu me tornei. Por ter levado 45 anos para aprender o que você já sabia aos 12. Senhor Monteiro, o senhor não precisa." "Preciso sim. Preciso porque você me salvou de algo muito pior que um incêndio. Você me salvou de uma vida sem sentido." Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Gabriel. "Por isso, eu quero te fazer uma proposta. Não como uma caridade, não como uma campanha de marketing, mas como um investimento no futuro, no nosso futuro." Dos bolsos da camisa, Eduardo tirou uma pasta de documentos. "Eu criei um fundo educacional de 5 milhões de reais, não só para a sua escola, mas para toda a rede municipal da região. Laboratórios de informática, biblioteca,
quadras esportivas adaptadas, bolsas de estudo. Tudo será administrado por um conselho formado por professores, pais e alunos. Gabriel arregalou os olhos, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Mas tem uma condição, Eduardo continuou, agora com lágrimas nos olhos. Eu quero que você seja o presidente honorário desse conselho. Quero que você me ajude a garantir que esse dinheiro seja usado da forma certa. Quero aprender com você como transformar recursos em esperança. Gabriel olhou para os papéis, depois para Eduardo, depois para a escola ao redor, sua escola, que de repente se transformaria no que ele sempre sonhou. Senhor Monteiro, disse Gabriel, sua voz embargada de emoção. Eu aceito, mas com uma condição também. Eduardo riu através das lágrimas. Pode falar. Que o senhor prometa que vai continuar vindo aqui, não como o dono do dinheiro, mas como nosso amigo, porque o que essa escola mais precisa não é só de computadores novos, é de pessoas que acreditem nas nossas crianças. Eduardo estendeu a mão para Gabriel, que a apertou com força. Mas depois, no impulso, Gabriel abriu os braços e abraçou o homem que um dia havia sido seu inimigo, e agora era algo muito mais poderoso, seu parceiro na construção de um mundo melhor. Obrigado, sussurrou Eduardo no ouvido do menino. Obrigado por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente é capaz de dar. Obrigado ao senhor por me mostrar que todo mundo pode mudar, até os adultos mais teimosos. 6 meses depois, durante a inauguração da nova sala de informática, batizada de Laboratório da Esperança, Gabriel subiu ao palco improvisado no pátio da escola para falar para uma plateia de pais, alunos e autoridades. Eduardo estava na primeira fila, ao lado de Conceição, que havia se tornado uma espécie de segunda avó para ele. Hoje, não estamos apenas inaugurando computadores novos. Estamos inaugurando a prova de que quando as pessoas se unem, quando escolhem o amor em vez do medo, quando acreditam umas nas outras, milagres acontecem. Gabriel olhou diretamente para Eduardo. E às vezes, os maiores milagres começam nos momentos mais difíceis, quando um incêndio nos obriga a salvar a nós mesmos ou a salvar uns aos outros. Quando descobrimos que salvar o outro é a única forma real de nos salvarmos. A plateia explodiu em aplausos, mas Eduardo não estava prestando atenção nos aplausos. Estava olhando para Gabriel, para aquele menino extraordinário que havia usado uma cadeira de rodas para ensinar ao mundo que as maiores limitações não estão no corpo, mas no coração. E naquele momento, Eduardo soube, com certeza absoluta, que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Não apenas fazer dinheiro, mas fazer diferença. Não apenas construir empresas, mas construir esperança. Gabriel havia salvado muito mais que um homem de um incêndio. Havia salvado uma alma da escuridão, uma comunidade da desesperança e um futuro da repetição infinita dos mesmos erros. Havia salvado a todos, eles, lembrando-os de uma verdade simples mas revolucionária, que bondade não é fraqueza, que humildade não é derrota, e que às vezes os maiores heróis vêm nos menores pacotes, com os maiores corações, prontos para iluminar o mundo inteiro com uma única chama de esperança verdadeira. E essa chama, uma vez acesa, nunca mais se apagaria.